E aí galera, bora acompanhar mais um vídeo de fechamento. Vamos observar aí esse índice que só derreteu. Agora tá querendo aí dar um respiro para os preços. Um dia aí bastante direcional, o índice bateu 2% de queda. A dolinha também furou o teto aqui. Mais de 1% de alta, 1,5% praticamente aí pro dolinha. Vamos visualizar todas as movimentações que a gente viu hoje, as regiões de importância que a gente traçou. Começando pelo time frame aqui do índice de 60 minutos. Pregão de ontem, onde a gente estava no gráfico, né? Em qual região? A gente já tinha mapeado todo o cenário de retração desse movimento mais macro. A gente pega aqui, ó, desse fundão anterior aqui, retração desse movimento. Já tínhamos testado retração de 50%, já havíamos testado retração de 61%, tínhamos traçado o alvo aqui desse pivôzão de baixa que confluía com essas regiões. Passando essa retração de 61, como ele está fazendo aqui hoje, nessa região, a gente abre espaço para a região de 76%, tem essa troca de polaridade aqui no fundo, e depois dessa região a gente fica com o terceiro alvo desse movimento projetado para frente. Então aqui no caso do 129,424, passou dessa região, aí ele volta para testar esse fundão. A gente consegue ver isso com mais clareza pelo gráfico diário. Pelo gráfico diário nós temos um cenário de um Martin Bear aqui acionado, onde deu entrada de venda na anulação dessa barra 9, stop pela média móvel de 20 e alvo lá na 200. Então temos mais região aqui de alvos para baixo. A gente consegue perceber que aqui é a última região mais forte de suporte que a gente tem graficamente falando. E a gente está promovendo aqui, será uma árvore de Natal? E aí, hein? Será que volta lá na 200? Veremos aqui nos próximos capítulos, não tem como saber, né? A gente apenas reage ao que o gráfico nos mostra. Então, pessoal, vamos começar aqui nosso dia. Já todo o movimento aí traçado, o cenário futuro possível para frente aqui. Abrimos o cenário em gap de baixa, uma região de Fab 4 mais ampla. Já era uma região aqui de mais de 600 pontos de Fab 4, então ficava inviável de operar o trade de abertura por Fab 4. O preço até entrega uma primeira barra aqui desse movimento, querendo dar continuidade. E aí eu vou começar a pensar o quê? Qual é o tamanho do risco dessa operação para o tamanho do retorno que eu posso ter. Eu peguei aqui retrações do movimento aqui do dia anterior, máxima e mínima, e a gente tinha uma proximidade com 76%. Então para pensar em pegar esse trade aqui, era o quê? Estopando a própria barra, 280 pontos. Uma das possibilidades, stop de Pablito. Vender a barra 1 com o próprio stop na barra do rompimento. Ó. Venda, stop aqui em cima, pega essa continuidade do movimento, um risco pequeno e um retorno considerável. Essa daqui para mim era a única interpretação para conseguir aí pegar esse primeiro movimento para baixo. A gente podia traçar alvos dessas retrações que a gente já estava mapeando. Eu tinha também alvos desse último movimento aqui do dia anterior também. Ó. Então esse fundo formado, esse rompimento ocasionado geraria esse espelhamento. Então posso pegar alvos dessa máxima para essa mínima, espelhado o movimento, o primeiro alvo já tinha sido atingido, veio buscar a região de segundo alvo. Outra região também que eu posso mapear para potencial alvo, projetar a própria barra 1 para baixo, essa barra elefante aqui. A gente pega a projeção também do movimento, projeta ela para baixo, ela também pagou aqui o seu primeiro push. Pagando aqui o primeiro push, o preço começa a fazer uma anatomia de fundo arredondado. A gente não tinha testado média de 20, a gente não tinha testado média de 200 por nenhum time frame. Começamos a ter uma reação de compradores. Aqui a gente até teve uma pontuação que andou, né? Um trade possível de fazer na compra. Preço anda um pouquinho mais. Deixa eu apagar aqui o cenário, potenciais alvos para essa operação, retrações desse movimento. E a gente cumpriu praticamente todas, faltou um pelinho aqui para o 7,6. Já começa a entrar na região de venda aqui do índice, né? A possibilidade de formação de um topo. Era o cuidado que a gente tinha que ter nessa operação de compra aqui nessa região. Justamente por ser um primeiro movimento. O preço segura nas retrações. Eu tenho aqui, ó, esse primeiro movimento. Um movimento até parecido com o do índice ontem, né? Onde ele entrega esse primeiro movimento aqui. A gente tem esse cenário de pullback formado. E aí a continuidade desse movimento aqui veio para baixo, um cenário mais macro dessa maneira. Então eu até especulei um trade na ponta da compra, mas eu protegi ele no 0 a 0 muito rápido, justamente por quê? Porque esse daqui era uma região de venda. Então o trade aqui que começou a andar na ponta da compra, voltou e me tirou
no 0 a 0 no ponto de proteção. O gatilho vendedor que a gente viu foi a barra justamente 38 aqui. Alguns alunos conseguiram pegar. Eu estava um pouco enviesado aqui com esse índice em fazer vendas nessa região. Um cenário favorável para essa venda é que a gente ainda não havia testado a mínima do dia anterior. Então a mínima do dia anterior era um potencial alvo. Foi justamente o que veio cumprir aqui, ó. Essa região veio buscar a mínima do dia anterior, era o potencial alvo dessa operação. E aí sim, a partir desse momento, a gente tem aqui duas pernadas de movimento, a gente tem mais chances de promover um cenário de retorno um pouco maior. Então, perdi o trade aqui na ponta da venda, que foi uma das melhores operações. Se a gente for para a nossa regrinha de coloração que facilita os trades a favor dos movimentos, a gente enxerga já essa barra número 38, ela colorindo, que potencializava a entrada, tá aqui na média móvel de 20. Então, mesmo o cenário dessas 56 aqui, que também possibilitou esse gatilho de continuidade. Então, eu fiquei de fora dessa operação. Após a gente renovar a mínima aqui do dia anterior, a gente volta com bastante pressão vendedor, bastante pressão compradora. Então, o cenário adotado aqui no critério que eu comprei esse índice aqui nessa região, olha só o cenário aqui do 1 minuto. A gente tem essa barrinha número 93. A gente sente a média móvel de 20, a gente falha em dar continuidade, não conseguimos anular ou acionar essa venda e a gente já vira para cima. Então, comprei essa barra aqui do índice, ela chegou a andar aqui, ó, montar uma estruturinha de alta, mas não conseguiu se superar. Então, a visão que eu estava tendo aqui no índice era o que? A gente já tinha entregue duas pernas de movimento, a gente já tinha atingido a mínima do dia anterior, a gente rejeitou essa mínima do dia anterior aqui com um pouco mais de pressão, passamos para cima das médias, gerou esse ponto comprador. Minha intenção era retornar para essa média móvel de 200, acabou não casando aqui o movimento, falhou o movimento antes. O cenário do 1 e do 2 minutos estava bem alinhado, né, para esse retorno para a média de 200, já que a gente ainda não havia testado a média no dia. Então, backtestando esses movimentos, a maioria das vezes ele vai voltar. Como foi o trade de ontem? Como foi o trade de ontem aqui, né? A gente estica o movimento, ele começa a montar essa virada de estrutura. A gente já tinha atingido a mínima aqui do dia anterior também, ó. A mínima do dia anterior aqui. Então, ele acaba falhando a estrutura na mínima do dia anterior, deixa o fundo ascendente aqui para nós. O cenário aqui do 1 minuto ele acaba virando e ele joga lá no 200 do 1 minuto. Então, se a gente observar o cenário hoje, olha só o que a gente teve, né? A violação do fundo de ontem, o fundo ascendente, a força compradora, mas o preço não conseguiu desenvolver. Vendedores voltaram a atacar com mais pressão. A barrinha 53 ou a barrinha 56 aqui eram gatilhos de continuidade que acabaram me tirando. Eu me protegi exatamente aqui, ó, nesse fundo, então foi um stop bem pequeno, de 130, 150 pontos. E ele cutuca a mínima anterior e ele começa a descer justamente no formato de canal, né? Então não fiquei confortável em vender, por a gente estar já na cara dessas regiões de fundos anteriores, já ser bastante aqui nível de suporte, ó. Então bastante defesa de compradores nessa região, tanto que ele tem bastante dificuldade para conseguir romper. Mas se a gente for pensar tecnicamente falando, ele não demonstrou realmente uma anulação de topo e fundo, botando topo e fundo ascendente, ó. Ele vem deixando o cenário de topos descendentes, renovando as mínimas. O que eu tentei justamente fazer aqui foi uma antecipação, né? Uma tentativa de reversão, mas a tendência ela ainda era válida como tendência de queda. Vão ter vezes que essa especulação vai dar muito bom, como foi ontem, hoje aqui não deu bom. O importante é a gente o quê? Perder pouco, controlar o prejuízo quando a gente acaba sendo estopado, que é justamente o quê? Uma barra. E quando o preço desenvolve, a gente pega o movimento. Então, o índice aqui veio cutucando as mínimas anteriores, sendo bastante defendido, até que realmente aqui conseguiu romper essa região de suporte, deixou para nós aqui um cenário de uma GBI, uma GBTO acionada aqui, tem 3 barras, né? E depois conseguiu ir embora. E aí, Alisson, para quais alvos a gente traça esse movimento? A gente tem esse movimentão aqui, do início do nosso movimento, ó, do nosso dia, esse movimento de impulsão, correção ativa para nós esse pivôzão. Posso pegar dessa máxima para essa mínima aqui e vou buscar os alvos. Ó. Primeiro alvo aqui atingido, segundo alvo, falta ainda uma quirela para buscar esse segundo alvo. São alvos maiores ou posso pegar alvo do espelhamento aqui intraday, que é justamente o que? A projeção, na verdade, intraday. E aí sim a gente tem todos os alvos nossos cravados, até o 200%. É mesmo cenário do que eu pegar esse movimento aqui, ó, essa caixa desse primeiro movimento e ir jogando ela para baixo. Então, ó, 100%. 200%, 100% e 200% aqui.
atingido nesse movimento para o índice. O índice, toda a tendência aqui de queda pelos 5 minutos ficou bem guiado. Eu realmente fiquei mais enviesado hoje, não consegui enxergar para venda nesse índice até perder esse nível de suporte. E depois a gente sempre acha o quê? Que está esticado demais, que ele não vai cair mais. Então eu não comprei, porque as compras que eu tentei executar não deram certo. Decidi parar de comprar, mas eu não consegui vender, então beleza. Sempre vai ter aí dias dessa maneira que a gente não consegue operar numa ponta. Hoje foi eu que não consegui vender esse índice e ele só caiu, ó, 2% de queda. Um movimento bem direcional. Aí, ó, 2.000 pontos praticamente. Me conta aqui nos comentários se você conseguiu vender esse índice. Se por acaso você também aí ficou mais enviesado por um lado o comprador ou pelo movimento já está afastado pela região de suporte. Ou se você só seguiu o preço e conseguiu aí pegar essa continuidade desse movimento na queda, né? Cumpriu todos os alvos, buscou essa região. E foi justamente aquele dia que pelo 1 minuto, o teste na 200 foi a média quem jogou no preço e não o preço na média. Pelo 2 minutos, ó, um cenário muito parecido, né? É a média quem está indo buscar o preço. A gente fala sobre isso aqui na mentoria, os dias em que a média vai buscar e os dias que a gente tem retorno com força, onde o preço volta para buscar a média móvel de 200. Então esse daqui foi o cenário para o índice. Índice eu finalizei aqui ele no negativo, não tentei mais recuperar. E vamos para o dolinha visualizar aqui as operações que a gente casou no dolinha. Olha só o tamanho desse gap desse dólar. Então a gente já tem aqui uma abertura em gap bem ampla, uma abertura de gap mais de 30 pontos aqui, ó, de gap, 37 pontos. O dólar ele estava num cenário comprimido. Eu comentei ontem no vídeo de fechamento que esse cenário aqui, ó, 228, todas perto, possibilitariam um trade de Fab Four. Só que nós abrimos afastados pra caramba, ó. A gente abriu já lá na máxima praticamente do dia anterior, rompendo a máxima do dia anterior, rompendo para nós aqui a última região de resistência que a gente tinha. Esse cenário já abriu acima aqui tentando rejeitar. Não fiz a venda aqui no primeiro momento, por quê? O que a gente estava mapeando nesse cenário do dólar? Olha só o cenário que a gente tem para esse dolinha. A gente tem um primeiro movimento, ó, de um pivô de alta acionado. Posso pegar a projeção desse movimento, ou também posso pegar movimento, ó, também aqui de alta, esse espelhamento do fundo de ontem com o topo, já que a gente abriu rompendo essa região, era uma região a ser espelhada para cima. Então pego esse espelhamento aqui desse fundo com esse topo, vou buscar regiões de alvo. Próxima região aqui que eu tenho, deixa eu ajustar aqui, pera aí. Próxima região que eu tenho aqui para buscar regiões de alvo, né? Aí, dolinha ajustado. Próxima região de alvo que eu comentei, pivô de alta. Esse pivôzão aqui desse fundo para essa máxima aqui. A gente tem também esse movimento todo de alta. Depois, o que a gente estava mapeando também, né? Deixa eu guardar aqui. Eu estava mapeando retrações desse movimentão todo de queda. Vamos colocar nos 60 minutos, a gente consegue visualizar todo esse movimento aqui de queda. Olha lá, retrações desse movimento. Olha a quantidade de linha praticamente que tem nessa região. Do 913, 914. Eu até coloquei no Story 5,900, né? É 4,900. Então, uma região onde eu tenho primeiro alvo, ó, segundo alvo desse espelhamento, dessa projeção para cima, primeiro alvo desse espelhamento aqui para cima, e eu tenho também retração de 61 de todo esse movimento aqui para cima. Chegando nessa região esticado, eu comentei com o pessoal até, falei, eu vou esperar o dólar chegar lá, e aí sim eu localizo um possível padrão de entrada na contratendência. Foi justamente essa região chegando aqui, olha só, eu tenho 100% da projeção lá embaixo, 61 do espelhamento e a retração também de 61 de todo o movimento da queda. A região de alvos desse dolinha chegando aqui em Lock 5, trade realmente preço muito afastado. Eu já executei uma venda no teste dessa região, compartilhei com o pessoal que ia usar um stop de 3,5 pontos nessa região aqui em cima, stop fixo. Preço simplesmente derrete aqui, paga a primeira parcial 2-1 com 7 pontos aqui nessa região. Preço deixa para nós aqui um topo descendente, uma falha, um topo menor, um topo mais baixo, onde eu fiz a adição de posição nessa barra 22, quando ela confirmou que ela tinha a intenção de buscar preços mais baratos. Então, entrada, parcial executada, adição feita, novas parciais nas regiões de mínimas. Nessas novas mínimas, a gente tira a parcial
E aí eu também estava acompanhando pelos 5 minutos esse retorno aqui na média móvel de 20, que também era uma região de execução parcial aqui da operação. Lembrando que eu tô contra essa mega força de alta. Esse trade aqui é um trade contra a tendência, né? Um trade de respiro. Então, entendendo isso, alvo inicial aqui atingido, todos os alvos iniciais aqui atingidos. A gente também pode mapear pelas retrações desse Fibogap, que ele volta aqui na retração de 38%, também uma correção saudável. E eu também posso mapear, deixa eu deletar todo esse cenário, a troca de polaridade com o topo do dia de ontem. Olha só, essa região aqui, a gente trocou polaridade, a gente testa essa região, que o que para nós antes era nível aqui de resistência, acaba sendo como nível de suporte. E aqui nos 5 minutos nós temos um cenário de um Bull 180 em Lock 1. É um cenário de um primeiro movimento, primeiro pullback, continuidade desse movimento. Esse trade tem grande potencial para dar continuidade. E aí a gente tem aqui a ativação desse movimento de alta. Aqui a gente ainda tem um pullback pós-rompimento também, né? Que a gente tem a troca de polaridade, mais um gatilho aqui de Bull, aqui já em Lock 3, RBI, dando sequência nesse movimento. Depois que o Dolly engatou esse movimento para cima, daria para a gente pegar alvos desse espelhamento intraday, mínima e máxima rompida, primeiro, segundo alvo atingido, falta aqui uma quirela para o terceiro alvo, né? Ou então continuar com a visão aqui desse movimento, desse pivôzão para cima, onde a gente atinge, ó, primeiro, segundo e terceiro alvo também desse espelhamento. Dolly é um mega de um movimento. Eu acabei só pegando esse trade na contratendência, saindo aqui nessa região de fundo. Foi o trade do dia aí. Eu decidi encerrar o meu dia. Como eu errei a operação do índice, devolvi um pedaço do lucro dessa operação. Eu não quis mais, já que a minha visão não estava 100% alinhada com o movimento do dia, eu não estava conseguindo entrar a favor do movimento, eu decidi preservar o meu capital, encerrar as operações, encerrar realmente o dia ali ainda positivo, por mais que menos do que eu cheguei a ficar, mas mantendo ali o capital bem protegido, né? Então tem dias aí que a melhor decisão é nós apenas olharmos ou então ficarmos de fora protegendo o nosso capital, principalmente se a sua visão não estiver 100% alinhada com o movimento ou você estiver tendo dificuldades de acertar as operações, né? Por conta disso, encerrado aí mais um dia. E é isso, né, pessoal? Valeu aí por quem fica até o final. Deixa o like aqui no vídeo. É bom demais aí poder compartilhar todos esses estudos com vocês. Tamo junto e até amanhã.